Esse é o episódio 19 e eu queria ser bem sincera com você. Sabe quando às vezes você lê um texto na Bíblia e você acha que você não pode tirar nada daquele texto? E aí a gente está lendo hoje Marcos 3, de 7 a 12, versos 7 a 12, e a gente vê, tá bom. Jesus recebia um monte de gente, vinha gente de toda a redondeza, porque ele estava ficando famoso, ia comprimir Jesus, e aí ele curava muitos, se compadecia das suas enfermidades, ensinava aquelas pessoas. A gente meio que já viu isso acontecendo em vários outros lugares, só nesses 2 primeiros capítulos de Marcos, né? E aqui no comecinho do 3. E às vezes a gente acha que a gente não tem nada para tirar. E eu me sinto até um pouco tentada de juntar essa partezinha com uma outra parte, que talvez tenha um pouco mais de conteúdo. Mas quando eu estava pensando nisso, algo surgiu assim na minha mente. E na verdade, um trechinho muito pequenininho aqui. A gente vê Jesus sendo comprimido pela multidão, né, que estava ao redor dele. E aí no verso 9, ele recomendou a seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, porque tinha muita gente ali em torno dele. Quem eram os discípulos de Jesus a essa altura do campeonato? O último que entrou na jogada foi Mateus, que era um coletor de impostos, e a gente tinha 4 pescadores. Quem poderia cuidar daquele barquinho não fossem os 4 pescadores? Se eu fosse uma das discípulas de Jesus, ele me mandar sempre ter um barquinho pronto e falar, Jesus, acho que não vai rolar não, porque eu não tenho noção nenhuma, experiência nenhuma com barquinho, com mar, com nada. E Jesus usava muito barco para ir de um lugar ao outro. E o que isso ensina pra gente? Isso ensina que Deus, na verdade, quer usar os dons e talentos e conhecimentos que você já tem na sua vida. Ele não quer que você jogue isso fora e comece tudo do zero para poder servir a ele. Não, os dons que ele te deu, os talentos que ele te deu, as habilidades, justamente foi ele que te deu tudo isso. E ele não deu tudo isso para que você jogue fora. Ele deu tudo isso para que você use isso para o trabalho dele. E era isso que os discípulos faziam. Os 4 pescadores eram os responsáveis pelo transporte de Jesus e também pela integridade física dele, toda vez que eles dispunham de um barquinho ali. E Jesus faz o mesmo com a gente hoje. Quais são as coisas que você faz bem? Quais são os seus talentos, a sua formação na faculdade ou cursos que você tenha feito? Tudo isso pode ser usado para o reino de Deus. Tudo isso pode ser usado para fazer o bem, tudo isso pode ser usado para falar para as outras pessoas sobre quem é Deus. Tudo isso é seu, foi dado por ele e pode ser usado justamente para aquilo que você faz. Você não precisa estudar uma coisa nova, né? Você não precisa largar tudo, muitas vezes. Deus vai te pedir para largar tudo. Mas lembra que a gente viu lá no começo de Marcos que ele vai pedindo as coisas de pouquinho a pouquinho? Então começa de onde você está. O que você sabe fazer e como você pode usar isso para trazer um pouco mais do reino de Deus aqui para essa terra. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus está próximo? Está pertinho da gente. Está pertinho de você? Como você pode levar o reino de Deus para pertinho das pessoas que estão perto de você através daquilo que você já sabe fazer, dos dons e talentos que você já tem? Não espera. Tá tudo aí na sua mão. E cada vez que Deus te chamar para dar um passo além, saiba que Ele está indo junto com você e te capacitando como Ele fez com os discípulos.